Olá, que bom, meu irmão, minha irmã, que estamos aqui reunidos no programa Diocese de Itapeva em oração. Temos o Círio Pascal agora aceso, porque a luz de Cristo brilhou nas trevas que pairava sobre a humanidade. Vamos meditar a primeira leitura de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer com esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens, deixai-os ir embora, porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta leitura comove o nosso coração de cristãos e de cristãs. Os primeiros apóstolos também sendo perseguidos. E a igreja, os cristãos e as cristãs são perseguidos até hoje por causa do nome de Jesus. Por isso essa leitura do livro dos Atos dos Apóstolos deve ser um incentivo para nós. Gamaliel deu um exemplo que na época de Jesus haviam vários movimentos messiânicos. Os judeus esperam o Messias até agora. Um apareceu, eu sou o Messias, morreu, sumiu tudo. O outro apareceu, eu sou, morreu, sumiu tudo. Então ele disse, não vos coloqueis em luta contra Deus. Se esses seguidores de Jesus que já morreu, foi crucificado escandalosamente para o judeu, se isso for de Deus, nós não vamos conseguir destruir. Se não for, isso vai acabar. Isso mostra para nós que Jesus Cristo é verdadeiro Deus. É um testemunho quase que profético de Gamaliel, que foi professor de religião judaica a Saulo, que depois torna-se Paulo. Isso comprova que os apóstolos estavam anunciando o verdadeiro Deus. O que não é de Deus não persevera, meu irmão, não permanece. Até dentro das nossas igrejas, muitos movimentos e coisas surgem. Em nome de Deus, Jesus disse, de Deus foi revelado para mim. Primeiro, a revelação é Cristo. Segundo, se não é de Deus, não permanece. Mesmo que multidões se juntem, se não é de Deus, não prevalece. Não lutemos contra Deus. Não usemos o nome do Senhor em vão. Sejamos como os apóstolos que se consideraram felizes por receberem sofrimentos, açoites por causa do nome de Jesus. Na igreja eu não devo me anunciar, eu devo anunciar a Jesus. Jesus verdadeiro. Não só o glorioso, não só o da paixão, não só o da cruz, mas o Cristo completo. E mesmo depois de terem sido açoitados, tendo sido proibidos de falar em nome de Jesus, eles,
e cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E nós, quantas vezes paramos de falar de Jesus por vergonha? Esses homens, os nossos apóstolos e a nossa igreja apostólica, apanharam e foram presos, sofreram até o martírio, mas não cessavam de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o Evangelho, Ele é a boa notícia. Qual a boa notícia? A morte foi vencida pelo Senhor da vida. Não se abale a sua fé por qualquer coisa. Se alguém falar, pare de falar de Jesus, vou parar. Não tenhamos medo. Agora, se você está anunciando a você mesmo, se não é de Deus, você está só usando o nome de Deus, isso cairá por si mesmo. Agora, se é de Deus, permanecerá. Que nós sejamos corajosos como estes apóstolos. Depois que os soltaram, eles ficaram muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus, e não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Não anunciar a si mesmos, não anunciar os apóstolos, o que eles são, mas o que Jesus é. Esta é a missão da igreja, anunciar o Evangelho. Que Deus nos ajude, bispos, padres, diáconos, leigos, leigas, cristãos e cristãs de outras confissões e denominações, que aprendamos a anunciar a Jesus Cristo, a boa nova, e não a nós mesmos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.